Olá, o meu nome é Bárbara Cecília Spor e eu sou aluna do curso de Música Licenciatura da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu venho até aqui através do grupo de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, junto com o meu colega Guilherme da Silva Ramos e sob coordenação da professora Cristina Rolim Wolfenbittel, apresentar a seguinte pesquisa, com titulação de A Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí. A Fundarte, Fundação Municipal de Artes de Montenegro, está localizada na cidade de Montenegro, na região do Vale do Caí, Rio Grande do Sul. Possui inúmeras ações no campo cultural e artístico, oportunizando a toda a região o ensino das 4 áreas das artes: artes visuais, dança, música e teatro. Além dos cursos básicos sediados na própria Fundarte, a instituição também desenvolve projetos sociais, como, por exemplo, o projeto Ação Comunitária da Fundarte, destinado às regiões interioranas de Montenegro. Esta pesquisa é voltada especificamente para a música e a educação musical. Muitos musicistas que iniciaram a sua trajetória na Fundarte hoje compõem o corpo docente da instituição. Compreende-se que, pela importância da instituição, tanto para a sociedade quanto para o conhecimento da educação musical como área, esta pesquisa contribuirá para o entendimento de como ocorre essa educação musical na localidade de Montenegro e também na região do Vale do Caí. É nesse intuito que apresento a vocês a revisão bibliográfica. A história da Fundarte remonta aos anos de 1959, quando o então prefeito Hélio Alves de Oliveira cria o Conservatório de Música de Montenegro. Mas esse conservatório só entrou em atividades definitivamente em 1962, com os seguintes cursos: piano, violino, acordeon, instrumentos de sopro, canto, teoria musical e solfejo. Como todo o Brasil, de 1969 a 1973, houveram grandes dificuldades financeiras e o conservatório teve suas atividades interrompidas. Foi então em 1973 que o então prefeito Roberto Ataíde Cardona reabriu o Conservatório de Música, porém agora com 2 cursos, piano e teoria musical, inicialmente com 43 alunos e sob comando de 2 professoras, Renata Tomás e Terezinha Petri Cardona. Em 1982 a 1983, o conservatório teve a sua mudança de conservatório para a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Este pequeno recorte historiográfico fundamenta-se nas obras de Hélio Alves de Oliveira, intitulada Montenegro Centenário, de 1973, e em 2 volumes de Maria Eunice Kautzmann, de 1979 e 1982, volume 1 e 2, assim respectivamente. É inegável a relevância da instituição para a difusão e o desenvolvimento da arte e da cultura, não só como escola das artes, ofertando o ensino das 4 áreas, artes visuais, dança, música e teatro, mas também como provedora de projetos sociais para as comunidades mais carentes e interioranas, como também a realização de eventos e o acesso democrático à cultura que é fornecido pela instituição. A Fundarte é palco de inúmeras apresentações de diversos artistas, tanto nacionais como internacionais. A instituição também se preocupa com a pesquisa em arte e realiza o Seminário de Arte e Educação, importante evento da Fundarte, que traz reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Quem nos fundamenta desta vez é o livro chamado A Música na Região de Montenegro, publicado em 1996 pela professora Cristina Rolim Wolfenbittel, a qual nos orienta nesta pesquisa.
Trago agora as nossas questões de pesquisa, que são voltadas tanto à historicidade da Fundarte, como também às metodologias empregadas pelo corpo docente, empregadas pela instituição, as apresentações que são promovidas pela Fundarte e também os grupos musicais da Fundarte. São essas. Qual a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino de música e a contribuição para a construção da cultura musical na região do Vale do Caí? Qual o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade e ao longo dos anos, incluindo o ensino de instrumentos musicais e do aprendizado musicológico? Quais os professores de música que atuaram e atuam na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e dos aspectos musicológicos? Quais os grupos musicais que a Fundarte constituiu ao longo dos anos, bem como os atuais? Quais as apresentações musicais ocorridas na Fundarte ao longo dos anos? O nosso objetivo geral dessa pesquisa é investigar o impacto causado pela Fundarte no desenvolvimento da educação musical na região do Vale do Caí. Temos então os seguintes objetivos específicos, todos calcados nas questões de pesquisa. Resgatar a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino de música e a contribuição para a construção da cultura musical na região do Vale do Caí. Caracterizar o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade ao longo dos anos, incluindo o ensino de instrumentos musicais e do aprendizado musicológico. Identificar os professores de música que atuaram e atuam na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e dos aspectos musicológicos. Mapear os grupos musicais que a Fundarte constituiu ao longo dos anos, bem como os atuais. Mapear as apresentações musicais ocorridas na Fundarte ao longo dos anos. A metodologia dessa pesquisa ela consiste numa abordagem de cunho qualitativo, de acordo com Boltgen e Bricklin. A abordagem qualitativa ela não se preocupa com dados numéricos, uma vez que o que vai ser pesquisado vai ser uma instituição e as coisas que ocorrem nela, como a forma como as aulas ocorrem, as metodologias, a história entre as relações dos professores, dos alunos. Acerca disso, Denzin e Lincoln eles podem trazer alguns aspectos da abordagem qualitativa, tais como é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias. Nessa perspectiva, escolheu-se a pesquisa documental, de acordo com Gil e Oliveira, que vão se complementando, que vão tratar dos chamados documentos oficiais. Documentos oficiais são reportagens de jornal, documentos oficiais da instituição, cartas, contratos, diários, filmes, entrevistas que vão ser realizadas também. Enfim, ele categoriza esses relatórios, lembrando que esses documentos eles não podem ser previamente analisados de alguma forma, né? Então tem que ser documentos que comprovem aí as ações da instituição, mas que não tenham sido posteriormente analisados em nenhuma outra pesquisa. Sendo assim, passamos para a análise de conteúdo, que é realizada de acordo com a proposta de Moraes, o qual define 5 etapas para sua organização, sendo a primeira a preparação desses dados. No caso, os documentos vão ser coletados e armazenados, preparados previamente. Depois vai ser realizada a unitarização, onde vão ser designados alguns códigos para esses documentos que vão ser atribuídos, né, em forma de unidades, para que a gente possa retornar a eles de uma forma prática quando necessário. Após isso, esses dados, esses códigos vão ser transformados em categorias de dados, onde vão estar todos os documentos, né, referentes às partes mais pertinentes. E depois disso, a gente tem a descrição dessas categorias, que vai consistir num pequeno texto introduzindo os aspectos de cada documento e, por fim, a interpretação, onde vai ser realizada uma relação dessas descrições com o referencial teórico e serem elaboradas algumas discussões. O referencial teórico escolhido para essa pesquisa, de forma preliminar, visando que ela iniciou esse mês e que coletamos alguns documentos até agora,
dentre eles recortes de jornais da cidade de Montenegro, os quais tinham atividades da Fundarte, musicais especificamente, e também o próprio documento com o planejamento das aulas da Fundarte, envolvendo todas as áreas, enfim, focamos na música, documento onde tem o nome dos professores, as metodologias, as disciplinas trabalhadas em cada um dos cursos, enfim. Os teóricos que acreditamos que vão nos ajudar nesse caminho teórico são o primeiro Rudolf Dietrich Kramer, que é um músico teórico alemão, que constrói uma teoria, uma meta-teoria, um modelo que pode relacionar a música com as demais áreas do conhecimento. Dito isso, eu quero trazer uma pequena citação do Kramer, no qual ele diz que já que a pedagogia da música ocupa-se com relações entre pessoas e músicas, ela divide o seu objeto com as disciplinas chamadas ocasionalmente de ciências humanas, filosofia, antropologia, sociologia, ciências políticas, história e história. Bom, acerca da filosofia e da antropologia, por exemplo, temos da filosofia especificamente aspectos estéticos e reflexões acerca do feio e do belo das artes, que estão presentes, obviamente, nas aulas de artes e nas aulas de música da instituição. Também temos os aspectos antropológicos no sentido do estudo das culturas humanas, das diferentes culturas que permeavam e habitam uma sala de aula ou uma instituição. Temos também os aspectos pedagógicos, obviamente, no sentido de uma transmissão de conhecimento que é embasada por uma reflexão pedagógica. Os aspectos sociológicos, no sentido do contexto social onde está inserida a Fundarte e onde estão inseridas essas atividades, que ocorrem sim em diferentes contextos sociais, dentro da instituição ou fora da instituição, através de eventos. E por fim, as ciências políticas e a história. Ciências políticas no sentido de uma reflexão acerca da implementação de leis, pode ser sobre música ou só leis acerca de pedagogia e educação musical, e no sentido histórico, no sentido de comprovação histórica, no sentido da influência da instituição na história da cidade. O autor, Kramer, ele acaba então descrevendo os lugares onde a pedagogia da música ocorre, como ela ocorre, por que ela ocorre. O segundo teórico, o nome dele é Tardif, e um trabalho dele, denominado Saberes Docentes e de Formação Profissional no livro, ele trata os saberes docentes e os docentes como agentes de saberes sociais. O docente como manipulador, digamos assim, não manipulador, mas usuário de saberes sociais. Então, ele vai ter que trabalhar com diferentes saberes para poder formar o próprio saber dele. Os diferentes saberes envolvidos por Tardif são: o primeiro, os saberes da formação profissional do professor. O segundo, os saberes disciplinares da área. O terceiro, que são os saberes curriculares, pode ser num currículo de uma escola ou de instituição. E o terceiro, nos saberes experienciais. Vamos por partes. No sentido dos saberes de formação profissional, todos os saberes que estão envolvidos na vida, na jornada do professor, que tenham relação com a instituição formadora dele, com a sua instituição de formação ou com suas práticas profissionais. Não realizando muitas reflexões filosóficas acerca da prática, mas na maneira como o professor enxerga o conteúdo que foi transmitido a ele pelas instituições de formação. Na segunda, temos os saberes disciplinares, que são os aspectos específicos da disciplina. Podem ser encontrados nos documentos da Fundarte, por exemplo, na divisão de áreas da música, por exemplo, em diferentes aspectos de aprendizado, tempo, altura, enfim. Os saberes curriculares, que são mais especificamente relacionados à metodologia da instituição, às obrigações, aos métodos de avaliação. E, por fim, os saberes experienciais. Nota-se que os saberes experienciais, eles são um pouco diferentes dos demais porque eles acabam... Com os saberes experienciais, o Tardif ele busca uma investigação nos saberes mais pessoais dos professores, baseado nas relações entre eles mesmos e na relação que eles têm com os demais saberes. E para conseguir essas informações, muito provavelmente teremos que usufruir de uma técnica de entrevistas para conseguir procurar, enfim, os professores que já estão listados nesses documentos e questioná-los acerca de suas práticas, de como eles vêm levando ela e de como vêm organizando ela ao longo dos anos.
Como considerações finais, já que esta pesquisa ainda está em andamento, consideramos a existência da docência em música por parte da Fundarte há anos e em inúmeras frentes, e os resultados dessa pesquisa possibilitarão a análise da importância da existência dessas instituições e a sua relevância para a comunidade e também para a área da educação musical, como área de conhecimento, área de estudo e atuação profissional. Seguimos com as nossas referências. E o nosso muito obrigado.